Olá, Fera GGE! Estamos aqui mais uma vez para comentar a prova de inglês da UPE. Uma prova extremamente simples, dentro do esperado, apesar de ter alguma mudança, né? Nos anos anteriores era mais gramática do que texto, depois passou a ser meio a meio. Esse ano eles exploraram muito a questão de cartoons, né? Então foram 4 cartoons, 3 textos e em torno de 6 tópicos gramaticais. O primeiro texto, ele fala dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, tá? Então ele fala, por exemplo, da extrema pobreza, do combate do HIV, ele fala da igualdade dos gêneros. Então a questão 17, a resposta seria a letra B de bola, quando ele diz tópico 1, fornece as referências numéricas concretas para que se possa atacar a pobreza extrema nas suas múltiplas dimensões com tempo definido, tá? E a outra questão verdadeira seria o tópico 4, quando ele diz fornece estrutura para que a comunidade internacional trabalhe a fim de garantir que o desenvolvimento humano chegue a todos em toda parte. A questão 8 foi a questão de tradução, quando ele pergunta assim, qual é a tradução de World Poverty will be cut by half? Então seria a alternativa à letra E, quando ele diz que a pobreza mundial será reduzida pela metade. A questão 19 é uma questão que ele pergunta o que seria um falso cognato, o que seria adjetivo, tá? Então ele diz tópico 1, comprehensive and supported são falsos cognatos. Nós estudamos na nossa última apostila, tá? O outro tópico correto seria o tópico 3, quando ele pergunta se as palavras são adjetivos. E quais seriam elas? Numerical, inadequate, environmental and global. E o tópico 4, quando ele fala de if, nós estudamos em conditionals, que if quer dizer condição, se. E ele diz no tópico, if é um conector que indica a condição, certo? Então, questão 19, alternativa D de dado. O texto 2, que é o texto que inclui as questões 20 e 21, ele trabalha a questão de gramática, como já estávamos esperando, a gramática inserida num contexto, tá? Então a noção do some, something, somebody, a questão dos indefinite pronouns e dos compounds, tá? Então a resposta da questão 20 seria o something e depois seria o addiction, certo? Letra D de dado. A questão 21, extremamente simples, tá? Uma questão que não tinha nem o que se ter dúvida, quando ele pergunta who, qual o sinônimo? Ora, quando nós estudamos os pronomes relativos, nós vimos que who, whom, that, eles têm a mesma tradução, apesar do uso ser um pouquinho diferente. Só que a gente viu que o that, ele é usado em todos os contextos, menos quando a frase tiver vírgula. E ele simplesmente coloca as opções whose, which, what, those, ou seja, a única possibilidade da questão 21, letra A, that, bem direta. Texto 3, ele trabalha com there to be, que a resposta era there is, tasty e beautiful, ou seja, tasty e beautiful como adjetivos. O texto 23, ele fala da noção dos comparativos. Nós vimos em sala que os comparativos podem ser de quê? De igualdade, superioridade e inferioridade. Falamos também a questão das gradações. Cada vez mais o que é que está acontecendo? Então, cada vez mais está ficando quente. Então, você diria o quê? Hotter and hotter. Cada vez mais está ficando rico. Então, você diria o quê? Richer and richer. Isso se o adjetivo fosse curto, porque se fosse longo, você diria o quê? More and more intelligent, por exemplo. Então, a questão 23 foi de gradação, que a resposta seria hotter and drier, letra C, e depois colder and wetter. Tá? Questão 24 era uma tirinha que o paciente diz que é muito melhor ter um celular do que uma mulher. Quer dizer, ele diz que está apaixonado por um celular e não pela mulher. E a resposta, a letra E, é quando ele diz assim: acredita que o telefone, objeto pelo qual se diz apaixonado, tem muitas qualidades e pode até superar as de uma mulher. No texto 6, quando ele diz assim, how good social companion would a robot make, tá? Ele tá falando da interação do robô com o humano, tá? Ele diz que, na verdade, os robôs poderiam fazer algumas tarefas, como, por exemplo, colocar a mesa, como, por exemplo, retirar o lixo, jogar fora o lixo. Então, a questão 25 é uma questão que ele pergunta o seguinte, o que esse texto aborda? Então, ele tá falando da interação das pessoas com os robôs, com as casas, tá falando das tarefas especiais, tá? Então 25 seria a letra D de dado. Agora 26, nós temos um parêntese a fazer. A questão 26, infelizmente, tem um probleminha quando ele pergunta assim,
ele pede o significado das palavras taking, being, working, living e leading, tá? Quando nós estávamos analisando as questões, as alternativas, todas estão adequadas, menos a última com o gabarito fornecido pela UPE, certo? Que ele diz liberando, quando leading aí não seria bem liberando, poderia ser levando a chegar a uma determinada conclusão. Então fica aí uma possível contestação a ser feita, certo? Texto 7, quando ele diz am I alright, tá? É um texto basicamente que tem que ser utilizado, que ele foi utilizado através de conditionals, tá? Então o aluno tem que ter uma boa noção de conditionals para acertar as questões de interpretação. E aí é muito interessante o texto porque ele diz o seguinte: o paciente quer saber como é que está o estado de saúde dele e o médico não diz. Então ele usa de inteligência fazendo o quê? Ele liga, pede a enfermeira que traga um telefone, ele liga para o médico, para o hospital, como se fosse um parente querendo saber a informação daquele paciente. E quando o médico fornece a informação, ele diz assim: quem é você? Você é um parente? E ele diz: não, eu sou o próprio paciente, já que você não quis me dizer. Então é uma questão bem direta, resposta letra C. Tá? A questão 28, sinônimo da palavra weather. Ontem no nosso plantão nós estávamos falando de conditionals e nós vimos que o se, tá, seria if, mas uma outra palavra também seria o que? Weather, dando gabarito letra D. 29, falamos ontem sobre as prepositions. E aí lembrando, tudo que fizer você pensar na palavra dia tem que ser on. Então na prova dizia 5 de setembro de 1946. Você continua pensando na palavra dia, então teria que ser o gabarito que on. Texto 8 foi uma charge falando these pills are great for managing stress. Stick one in each ear whenever your boss is talking, tá? Então, essas pílulas são ótimas para administrar o estresse. Coloque uma em cada orelha quando seu chefe estiver falando. Então, algumas pessoas pensaram que o gabarito seria letra C com a questão do estresse, mas o que é que causa o estresse? Pelo que nós estamos entendendo, é o chefe dela, dando gabarito letra E. A questão 31 e 32 também foram charges, tá? E bem direta. 31 praticamente só tem um desenho e uma única frase que diz I encourage diversity of opinion, but not with me, tá? Então, o que é que nós estamos entendendo ali? Que está havendo uma divergência das opiniões, mas que o chefe não aceita essa divergência com ele mesmo, tendo como gabarito letra E. E a questão 32, ele pergunta qual é a incoerência do cartoon, certo? Quando ele diz this really is an innovative approach, but I'm afraid we can't consider it. It's never been done before. A incoerência qual é? É que existe um elogio à ideia, certo? Mas ela não é aprovada. Por quê? Porque ela não foi utilizada anteriormente. Queridos, tenho certeza que vocês fizeram uma ótima prova, tá? Uma prova super tranquila, muito simples de ser resolvida. Parabéns para a GGE, contamos com vocês para aprovação.